A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que vão assistir essa pregação. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura da palavra de Deus hoje. Nós vamos ler alguns versículos hoje da Bíblia, algumas passagens, mas eu quero começar pelo livro de Deuteronômio 18, versículo 9 ao versículo 14. Eu vou ler na Bíblia hebraica e algumas passagens na Bíblia João Ferreira de Almeida e outras na Bíblia NVI. Então, o tema desse vídeo vai ser as abominações das nações são proibidas por Deus para o seu povo. Então, vamos começar por Deuteronômio 18 ao versículo 9 até o 14, mas vamos ler o 9. Quando entrarem na terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês, não aprenda a seguir as práticas abomináveis dessas nações. Então, quando Deus prometeu a terra prometida para o seu povo Israel, e aquele povo que vivia junto com o povo de Israel, Deus proibiu ao seu povo essas práticas abomináveis, porque aquelas nações que moravam ali naquela terra de Canaã praticava todas essas práticas pagãs, mas Deus proíbe ao seu povo a praticar. E por causa dessas práticas, aquelas pessoas foi expulsa daquela terra e a terra foi dada ao povo de Deus. Agora Deus proíbe ao seu povo para não praticar aquelas práticas abomináveis que aborrecia a Deus. Se você é povo de Deus, essa ordem é para você também, meu irmão e minha irmã. Não acredita naquilo que eu estou falando, mas acredite no que está escrito na palavra de Deus, nas sagradas escrituras. Então eu li Deuteronômio 18, versículo 9. Agora eu vou ler o 10. Não se devem encontrar em seu meio quem faça o filho ou a filha passarem pelo fogo. Agora, preste atenção. O que significa isso? De essa prática de passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo. Existia no meio desse povo pagão uma prática que eles adoravam o deus pagão chamado Moloque. Então, esse deus Moloco, a pessoa pegava seus filhos em sacrifício e queimava a esses ídolos. Então Deus proibiu ao seu povo. Por que Deus proibiu? Porque essas práticas pagã, abominável, ela existia no passado, mas ao povo de Deus foi proibido a não fazer. Agora, esse deus pagão chamado Moloque
você vai encontrar em Levítico 18, versículo 21. Eu vou ler com você. Abre a sua Bíblia aí no livro de Levítico 18, versículo 21. Está escrito assim: não permita que nenhum de seus filhos seja sacrificado a Moloque, profanando desse modo o nome de seu Deus. Eu sou Adonai. Então Deus proibiu essa prática pagã que havia no meio do seu povo. Se você tem uma caneta aí, um caderno, anota as referências que eu vou passar para você e depois vocês mesmos vão ler e vocês vão ver que as coisas que eu estou falando aqui está escrito na palavra de Deus. Não é invenção minha. Eu sei que muitas pessoas não gostam, fica com raiva. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, falando em Gálatas 4, versículo 16, Paulo faz uma pergunta para aquele povo que teve Paulo como inimigo. Paulo falou assim: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo-lhe a verdade? Então, às vezes, a verdade faz a pessoa ficar inimiga da gente, porque a pessoa está acostumada com essa prática pagã, abominável a Deus. Aí ela diz: ah, mas meu pai praticou isso, minha mãe foi isso, então eu vou fazer outra coisa, vou seguir meus pais e sua mãe. Aí você vai continuar praticando as práticas pagãs. Aí, meu irmão, é você e Deus. Então, eu quero que você pegue uma caneta, que eu vou passar para você agora todas as referências, aonde o povo que adorava esses deuses pagãos queimava seus filhos em sacrifício àqueles deuses. Você acha que nos nossos dias não tem prática aí que queima seus filhos? Não tem prática aí que as pessoas somem em ritual? Aqui no Brasil existe isso. Então, não fique com raiva não. Examine as escrituras. Primeiro, Levítico 18, 21, vocês vão encontrar. Deuteronômio 12, versículo 31, Deuteronômio 18, versículo 10, livro de Jeremias 7, 31, Jeremias 19, versículo 5, o povo estava sacrificando os seus filhos e filhas a Baal. A Baal. Então, preste bem atenção. Examina você aí. Jeremias 32, versículo 35. Ezequiel 23, versículo 37. Isaías, versículo 8. Isaías 8, versículo 19 ao 20, e 1 Samuel 28, versículo 1 ao versículo 25, e depois 1 Crônicas 10, versículo 13 ao versículo 14.
Então eu quero falar para você que a morte de Saul se deu por isso, por essas práticas pagãs, porque Saul consultou a necromante, médium, adivinhadora. Então Saul morreu. É o que a Bíblia está dizendo. Então agora eu vou voltar para Deuteronômio 18, versículo 10. Não se deve encontrar em seu meio quem faça o filho ou a filha passar pelo fogo, nem prognosticador, adivinho, pressagiador, feiticeiro, encantador, consultor de espírito ou necromante. Pois quem faz essas coisas é detestável a Adonai, seu Deus. Por causa dessas abominações, Adonai, seu Deus, os expulsa de diante de vocês. Seja sincero com Adonai, seu Deus, pois essas nações, as quais vocês estão a ponto de desalojar, ouvem os adivinhos e prognosticadores, mas Adonai, seu Deus, não permite a vocês fazer isso. Tá vendo aí? Isso aqui não é coisa da minha cabeça não, meu irmão. Essas práticas pagãs de consultar morto, consultar pessoas que já morreu, para ver como que tá o parente, tudo isso são práticas abomináveis. Eu sei que isso aqui vai causar raiva em muitas pessoas, mas a minha preocupação é de pregar a palavra de Deus. Eu não estou preocupado se você crê ou não, tá? Para mim, o mais importante é falar o que a palavra de Deus fala. Porque o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4, versículo 11, Pedro disse: se alguém fala segundo as palavras do Senhor. E se alguém administre segundo o poder do Senhor. E nisso Deus, o Pai, é glorificado através do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Isso é o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 13, versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Examina o que eu estou falando para você. Então, essas práticas de consultar signo, horóscopo, são práticas malignas. É a Bíblia que está dizendo. Eu apenas estou lendo para você. Não precisa você acreditar no que eu estou falando, não. Eu sei que muitos baseiam isso pelo livro de Samuel, 1 Samuel 1, versículo 28 ao versículo 25. Até mesmo os pastores famosos ensinam essa teoria mentirosa, maligna, que não tem base nas escrituras, meu irmão. Por exemplo, se aquela pitonisa tivesse mesmo aquela adivinhadora
tivesse mesmo trazido Samuel para falar com Saul, Saul não teria morrido. Você sabia que a causa da morte de Saul foi por causa disso? A morte de Saul foi porque ele desobedeceu a palavra de Deus e ele consultou uma adivinhadora, ele consultou aquela pitonisa, ele consultou aquela adivinhadora, ele consultou necromante e ele morreu. Isso não é invenção minha, não. Abre sua Bíblia aí, meu irmão e minha irmã, em 1 Crônicas 10, versículo 13 e versículo 14. Está escrito assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou adivinhadora para o consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então você está vendo aqui por que Saul morreu? Porque Saul também, porque buscou adivinhadora para consultar. Saul consultou aquilo que ele mesmo destruía. Nos tempos de Saul, ele destruía todos os adivinhadores, todo aquele povo que praticava essas práticas, Saul matava. Só que depois Saul se apostatou, Deus não falava mais com Saul por causa da desobediência dele. Aí agora ele passa o quê? A consultar aquilo que ele estava destruindo. Então Deus matou. Leia sua Bíblia aí, 1 Crônicas 10, versículo 13 ao versículo 14. Eu não estou inventando aqui nada e nem estou criando nada. No livro do profeta Isaías 8, 19 e 20, essa prática é proibida. Deus proíbe ao seu povo, a não ser que você não é povo de Deus, porque ao povo de Deus essas práticas é proibida. Então Isaías 8, versículo 19 ao versículo 20 diz assim: quando disserem a vocês, procure um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamento, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Agora, seus deuses aqui é com D mudo, que é um Deus falso. O nosso Deus não é com D mudo, é com D maiúsculo. Isso aqui são os deuses das nações, que são abominações. Agora no 20, responda. Olha, quando alguém vir pedir para você consultar morto, adivinhador, feiticeiro, agoureiro, a resposta é essa, olha, responda, a lei e aos mandamentos, uma afirmação. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. O que isso quer dizer? Vocês jamais verão a luz. Não haverá amanhã para vocês. Quem não fala de acordo com a palavra de Deus é porque não há luz naquela pessoa. Meu irmão e minha irmã, para me encerrar, eu quero ler com vocês no livro de Atos 16, do versículo 16 ao versículo 19.
Esse mesmo espírito adivinhador estava nos dias dos apóstolos, mas Paulo e Sila expulsou esse demônio em nome do Senhor Jesus, que era um espírito mentiroso, o espírito da mentira. É o que ocorre em nossos dias hoje. Está escrito assim: certo dia, indo nós ao local de oração, Paulo estava indo ao local de oração, ele e Silas, encontramos uma escrava que tinha um espírito que a capacitava a predizer o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, mediante a adivinhação do futuro. Tá aí, ó, que ela ganhava muito dinheiro mediante a adivinhação do futuro. E esse espírito maligno capacitava ela para predizer ao futuro. Assim como o Espírito Santo capacita os seus à verdade, o espírito de mentira também capacita os seus a débito. É o que a palavra diz. Agora, o versículo 17. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, 2 pontos, estes homens são servos do Deus Elohim. Uma afirmação. Eles estão falando sobre como vocês podem ser salvos. Outra afirmação. Agora você vê que esse espírito errado, né, nesse ponto aqui de Paulo e Silas, que estava pregando como as pessoas deveriam ser salvas, ele estava falando a verdade, porque Paulo e Silas foi homem enviado por Deus, cheio do Espírito Santo. Agora no versículo 18, ela o fazia todos os dias, até que Paulo, muito incomodado, voltou-se e disse ao Espírito, no nome de Yeshua, o Messias, eu lhe ordeno que saia dela. Aqui é uma afirmação. E o espírito saiu dela naquele mesmo instante. Eu estou lendo, é na Bíblia hebraica, por isso que está escrito Yeshua. Mas na Almeida, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Agora no versículo 19, entretanto, quando os donos da escrava perceberam que a sua esperança de lucro tinha se acabado, agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça do mercado, diante das autoridades. Então aqueles homens que ganhavam dinheiro enganando o povo, perdeu seu lucro, porque era através de um espírito adivinhador, que aquele espírito predizia o futuro. Paulo expulsou. Então o lucro deles acabaram. É o que hoje acontece em nosso meio. O espírito do engano está em nosso meio, porque quem não examina as escrituras vai ficar enganado por esses espíritos enganador que falam mentira, que esses homens já cauterizaram a sua própria consciência, que a Bíblia diz que são espíritos de demônio que opera esses sinais e prodígios de mentira para enganar o povo. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a todos vocês. E fique com Deus até o próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você levanta
o rosto dele e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.